uma coisa que eu tenho visto nos últimos 2, 3 anos, principalmente depois da pandemia, é que aquela coisa de, olá, vamos marcar uma Nesse caso, a reunião, pergunta ninguém mais a quer fazer fechada é reunião, melhor do que sabe? uma aberta, né? As pessoas querem dialogar digitalmente, assim, cada vez mais. Então, cara, eu faço ligações para os clientes só quando eles me pedem, né? Ou quando eu preciso muito falar com o cliente alguma coisa urgente. Mas se não tem mais por que ficar pressionando o cliente no telefone, sabe? Ele, a reunião que podia ser um e-mail, tira tempo de todo mundo e aí aquele cliente depois vai te enxergar como um vendedor que suga tempo e não entrega otimização, né? Então eu tenho muito essa prática, inclusive na hora de vender. Então quando eu vou fazer um follow-up ou tentar agendar alguma conversa, fazer um contato com o lead pelo LinkedIn, por exemplo, ao invés de chegar e falar, podemos marcar uma reunião, eu já faço perguntas diretas, né? Vocês ainda estão com as vagas abertas? Vocês já conseguiram contratar? Porque para ele é uma coisa que no instinto dele ele vai responder, que é uma coisa fácil. Então ele vai quitar aquela pendência de responder aquele vendedor, talvez do iPhone deitado do sofá no horário que ele quiser. Nesse caso, a pergunta fechada é melhor do que uma aberta. Lógico, porque daí tu vai começar a engatar. Já fechou a vaga. Aí se tu fala alguma outra coisa, não fechou a vaga, por exemplo. Legal. E como é que tá? Vocês estão com pressa ainda? Ainda é uma prioridade? Sim, quando tu vê, tu já tá aplicando um spin sem precisar marcar uma reunião para começar a seguir um método de vendas. E aí, para tentar fazer o cliente se convencer, né? Então, eu tenho visto isso. As empresas, eu, por exemplo, como CEO, eu recebo bastante prospecção de SDRs, de pessoas prospectando, e é muito difícil eu responder para fazer uma call de um produto, porque eu vou fazer a call na hora que eu conseguir ter interesse daquele produto na conversa. Tipo, eu me interessei, fiquei com dúvidas. Posso te ligar? Vamos fazer uma reunião? Né? Então, acho que o vendedor ele tem que ser menos mecânico. Mesmo em inside sales, ele tem que ser menos mecânico. Eu entrevisto vendedores. Ano passado, a gente contratou quase 300 pessoas, né? Então, para contratar 300 pessoas, foram milhares de pessoas entrevistadas, né? A gente entrevista quase 1.000 pessoas por mês, né? E hoje eu não faço mais muita entrevista, mas até hoje estou na linha de frente, né? E toda vez que eu vou recrutar um vendedor, conversar com algum deles, cara, foram pouquíssimas situações onde eu perguntei, você pode me descrever a aplicação da técnica de vendas que vocês tinham no time? Só me traz um pouco como é que vocês faziam, era Spin, era Bunt, era GPCT, e aí me mostra como é que vocês fazem. Quais eram as perguntas? Cara, dá para contar nos dedos das mãos e dos pés, talvez, de vendedores que conseguiram me apresentar isso. Então, a minha pergunta será que, na verdade, precisa transformar a venda de forma tão mecânica? Eu acho que é muito mais do vendedor entender que existe uma ordem lógica da conversa. O spin selling, ele é isso. Ele é tipo, cara, basicamente, não começa falando, começa perguntando para tu saber o que está rolando, né? Para tu poder entender qual é o problema e aí tu fala de ti. Isso é o spin selling, né? Então, o que se faz é o quê? Uma forma didática de elencar as perguntas, separando por blocos, numa ordem lógica, para você saber um roteiro e seguir o roteiro. Mas aí os clientes não gostam de roteiro. Então a ideia, o vendedor, qualquer vendedor que você conhece, que ele passou da trajetória de vendedor, ele estudou as ferramentas de vendas no desenvolvimento da carreira, ele aprendeu a fazer, ele entendeu como seguir uma venda numa ordem história, lógica, né? Pô, né? você gostou daquele E ele passou restaurante? Mó a bom. cada vez usar menos. Então, Mó mal você precisa, atendido, não volto lá nem exatamente, vocês vão fudendo. entrevistar um vendedor sênior e vai dizer, cara, eu acho legal aqui a vendas consultivas, a Sandler, né, de trabalhar uma forma mais agressiva e tal, mas é relacionamento, ter uma sequência lógica, eles vão entender que é necessário seguir uma cadência mais natural. Então, acho que essas são as mudanças, assim, esse trabalho digital do vendedor e uma coisa menos burocrática, menos forçada, sabe? Esse é o meu ponto, assim. Eu vejo, aproveitando aí o que o Gustavo falou, né? Eu vejo Já que aconteceu cada de vez mais você pegar assim, a o experiência do template, tá cliente ligado? ela é Esqueci levada de em colocar conta o na nome venda. do Porque cliente. tem tanta gente Olá, tentando cliente. vender e Nossa principalmente se a senhora, gente dá vai uma para o vergonha mercado de alheia. software, tem sempre um concorrente, né? Sempre existe um outro software que faz algo muito parecido ou igual ao teu software. Então, a experiência do cliente, ela conta muito. E essa experiência do cliente, ela começa no processo de venda. Se o processo de venda ele já começa com o pé esquerdo, você já não quer mais saber, né, daquela pessoa que está te abordando ali, seja por LinkedIn, seja... Pô, você gostou daquele restaurante? É mó bom. Pô, fui mal atendido, não volto
lá nem fudendo. Exatamente. Então, isso começa pelo vendedor entender que aquele primeiro contato que ele está tendo com aquela empresa ou com aquela pessoa que ele está prospectando é o primeiro cartão de visitas. E se ele já for chato, e se ele já for inconveniente, e se ele já vir com um discurso pronto, com um discurso que claramente não foi personalizado, não foi, tá lá, padronizado, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Isso acontece muito comigo também, o pessoal vem falar comigo, eu vi que você é exatamente o meu cargo do LinkedIn. Falo, pô, cara, peraí, né? Se eu pegar o template, tá ligado? Esqueci de colocar o nome do cliente. Aí vem lá o isso. nomezinho lá. Nossa senhora, Aí você fala, cara, isso eu acho que vai cair, ou já está caindo, ou já caiu em desuso, e cada vez mais não vai rolar. O lado das metodologias que o Gustavo falou, eu acabo lidando muito mais com um profissional mais júnior. Então, eu ainda vejo essa necessidade de você ensinar a pessoa a fazer pergunta, ensinar a pessoa que ela precisa ter certas respostas do cliente para entender mais ou menos onde é que esse cliente está na jornada de compra dele. Ele está só sondando, ele já tomou uma decisão, a empresa já se decidiu por colocar algo, ou ele ainda está levantando orçamentos para ver se um dia vai acontecer. Então, assim, ele tem que ter algumas validações para entender mais ou menos onde é que esse cliente está no processo de compra, e aí as metodologias elas funcionam muito bem. Mas não é a metodologia que vai fazer um bom processo de venda, não é a metodologia que vai fazer a pessoa ser um bom vendedor, uma péssima vendedora. Tá muito mais na forma como ele encara essa relação que ele está tendo com o cliente do que exatamente em qual é a melhor metodologia ou qual é a metodologia do futuro. Porque eu acho que o futuro é cada vez mais personalização, as pessoas elas estão afim de informações muito rápidas, informações contidas em um pedaço muito pequeno de texto ou de imagem, porque é assim que a gente consome conteúdo, seja nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, todo mundo aqui consome conteúdo de uma forma muito rápida. Então, se a pessoa vem me vender, mas para eu entender o que ela está me vendendo, eu tenho que parar meia hora para fazer uma reunião, eu já saio atrás, né? Porque eu não tenho meia hora para parar para entender algo que possivelmente pode me ajudar com um problema que eu nem sei se eu tenho.